Queridos irmãos, muito boa noite. Mais uma reunião, sexta-feira, e nós estamos aqui, Centro Espírita Friburguense, para fazermos estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, das obras básicas de um modo geral. Hoje nós temos o Washington, a Valéria, que vão dividir o tempo, e nós vamos então iniciar fazendo a nossa prece. Querido Jesus, bons espíritos que aqui estão, que nos acompanham, principalmente nos momentos em que estamos interessados em algo sério, em algo esclarecedor, elucidativo, como a doutrina espírita. Mais uma vez, nós aqui estamos com os propósitos saudáveis e salutares de estarmos sempre aprendendo, analisando, raciocinando e adquirindo confiança e entendimento para enfrentarmos a vida e tirarmos o máximo proveito em favor da nossa evolução espiritual. Muito obrigado, que com a presença desses nossos irmãos, que nos ajudam tanto, que nos tranquilizam e nos inspiram, que nós possamos iniciar a reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, o Washington Rodrigues. Esse é nome de locutor de rádio. O Washington. Boa noite Rodrigues. A todos. Que a paz do Mestre esteja conosco mais nesta reunião, nesta noite de hoje, e procurando cada vez mais, todos nós, compreender, entender os ensinamentos, para que possamos ter mais firmeza e conhecimento em nossa jornada e nossa caminhada. Um homem acompanhou um amigo até um jornaleiro, e chegando lá, o amigo pediu ao jornaleiro um jornal, e o jornaleiro retrucou de maneira grosseira ao amigo e atirou-lhe o jornal. E esse amigo foi e ele disse: obrigado, tenha um bom final de semana. E foram embora. O homem não entendeu o que havia acontecido e perguntou ao amigo: mas ele te trata sempre assim? Sempre assim, infelizmente. E você sempre, de maneira educada, fala com ele? Sim, sempre do mesmo jeito educado. Eu não entendo por quê, o homem disse. Eu não entendo por quê. Se ele te trata mal e você sempre o trata com educação. E o amigo diz: não é ele que deva decidir como eu devo agir. E o nosso tema de hoje é interessante sobre esse ângulo, essa visão. Todos nós buscamos, procuramos a felicidade, ou a maioria de nós. Queremos felicidade, seja em qual estágio ou estado estamos, seja na infância, seja em outras existências, sempre procuramos a felicidade. E em busca da felicidade, a nossa compreensão ainda sendo trabalhada, a felicidade nossa está nas coisas, está em um momento, às vezes está em um segundo de satisfação ou de realização. Às vezes a felicidade para nós está na sorte, está na oportunidade que surge. Mas à medida que vamos caminhando em nossa existência, em busca da felicidade, que cada vez mais buscamos e buscamos, temos que compreender fatores reais dessa felicidade. E à medida que vamos analisando esses fatores reais, melhor fica a nossa percepção do que realmente nos traz a felicidade. E o que achamos felicidade já aumenta o tempo de duração. Cada vez mais não é uma coisa fugaz, uma coisa rápida, vazia, vai se tornando uma coisa mais consistente. Mas, mesmo assim, continuamos nessa caminhada e observamos, diante de várias situações em que estamos num estado de felicidade, às vezes nesse estado em que alguém ultrapassa a gente com o carro na faixa para entrar em uma rua, nós diminuímos a velocidade e deixamos passar porque estamos felizes. Não, freamos e deixamos passar. Mas se estivéssemos felizes, estivéssemos tristes ou de maneira transtornada, aceleraríamos para que ele não passasse, não entrasse naquela rua. Vê como o estado de felicidade muda a nossa disposição e as nossas ações. Mas à medida que vamos evoluindo, a nossa compreensão diante das felicidades que vamos amealhando diante da vida e que muitas vezes vem e vai, e observamos que a felicidade não está muito nas coisas, não está nas coisas. Ela está sim num estado mental. É um estado em que nos encontramos, em que essa felicidade ela se perdura, ela se torna consistente e ela se posiciona e se coloca em várias situações da nossa existência, da nossa vida. Estamos em busca da felicidade. E à medida que estamos nessa busca, começamos a observar de longe um homem. E vamos caminhando, experimentando a felicidade e pensando a felicidade real, uma felicidade mais duradoura, vai apresentando-se um homem de bem.
e vamos buscando essa felicidade. E o homem de bem vai se apresentando, aquele que compreende a lei de justiça, de amor e caridade, e cada vez mais nós vamos entendendo o que nossa felicidade não está muito nas coisas, mas no estado em que estamos e na interação com essas coisas que convivemos. Observamos que o nosso estado de felicidade atrai felicidade, condiciona um espaço onde estamos com alegria, com felicidade. Mas vamos nos esforçando, que muitas vezes estamos felizes, mas num lugar que é contrário a essa felicidade, muitas vezes sentimos um baque, sentimos uma diferença. E isso muitas vezes ficamos tímidos, nos recolhemos, mas não devemos deixar de lado o nosso estado de felicidade. Não deixamos de agir em nosso estado de felicidade, porque ao mesmo tempo que é de satisfação, é um estado de proteção, para não deixarmos nos contaminar pela tristeza, pela depressão, pela raiva, pela injúria, que nos faz mal a nós enquanto espírito e ao corpo ao qual estamos revestidos em nossas vidas. Mas estamos caminhando, estamos em busca da felicidade. E aquele homem de bem vai se aproximando. E à medida que vamos caminhando, vamos observando que o homem de bem, na verdade, somos nós que cada vez que estamos no estado de felicidade, que estamos de acordo com uma lei que rege o universo, que rege as coisas, que é a harmonia, que não adianta, estamos tristes, mas sempre procuramos fazer alguma coisa, mexer, procuramos recursos, procuramos apoios, consolo, informação, medicamentos, para estarmos num estado melhor, de paz, de equilíbrio, de felicidade. Ou seja, estamos sempre em busca da felicidade. Uma felicidade que a cada estágio que vamos evoluindo e compreendendo, porque o homem de bem, ele trabalha o conhecimento. O homem de bem, ele trabalha o amor por si, mas o amor para o próximo. O homem de bem, ele trabalha a caridade, porque sabe quando ele fraqueja em seu caminhar, quando precisa de um apoio, vai necessitar de quê? De uma caridade, de alguém. E esse alguém, assim como nós, também trilhou por um caminho que não é só de risos, não é só de alegrias, mas de esforço, de perseverança, que é através do livre-arbítrio que temos, que é importantíssimo, porque nós estamos proporcionando, nós estamos semeando e colhendo os benefícios e os frutos dessa forma de se colocar diante da vida e esse estado mental, que cada vez se torna consistente, cada vez se torna mais real para uma realidade além das coisas materiais que conhecemos e que temos um contato diário, mas uma coisa espiritual, uma coisa que vamos entender que esse espiritual somos nós espíritos em desenvolvimento, nós espíritos transcendendo cada vez mais a um estágio evolutivo em busca da felicidade, que passa pelo caminho do homem de bem. E esse caminhar é consistente. Observamos através da ciência que na natureza nada se perde, tudo se transforma. E nós, através do conhecimento, nós afirmamos realmente, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Mas muitas vezes nós temos que rir de nós mesmos, porque às vezes pensamos que nós voltaríamos para o pó. Como podemos voltar para o pó? Nós, espíritos. Se tudo se transforma, a nossa transformação espiritual não se acaba e não se acabará com o falecimento do corpo, do organismo físico, mas irá transcender esse corpo e irá ter outras experiências trabalhando em busca dessa felicidade e através da transformação em um homem de bem. E vemos que a distância nossa em relação ao homem de bem, ela não é longa, não é densa, mas ela faz-se necessário caminharmos em busca da nossa felicidade. Nós estamos indo em direção a esse homem de bem, sem percebermos. Mas à medida que começamos a perceber e observarmos que nós somos mais do que uma matéria, percebemos que nós não nascemos junto com o corpo, mas já existíamos, já vimos já lá de trás caminhando em busca dessa felicidade. E muitas das vezes sofremos hoje ou sofremos amanhã por não entender e compreender uma real felicidade em nossa existência. E iremos ter a oportunidade de retornarmos e termos contatos, experiências e conhecimento para caminharmos em busca da felicidade, através da transformação de um homem de bem. Sempre em busca da felicidade. Todos nós queremos felicidade, queremos conforto, queremos paz, queremos carinho, queremos amor, queremos isso, queremos aquilo, para nos sentirmos bem. Muitas das vezes essa felicidade é pessoal, parece egoística, em determinado momento da nossa existência, mas à medida que vamos caminhando, e percebendo que o homem de bem trabalha a caridade, vemos que essa felicidade nós queremos distribuir para com o próximo. Queremos que o próximo esteja feliz, porque ele estando feliz, o mundo se tornará também feliz. E o mundo se tornando feliz,
através da convencimento e da convicção e da posição de agir de cada homem que deseja caminhar em busca da felicidade, mas uma felicidade real, irá transformar. E essa transformação irá trazer para nós, através do conhecimento que temos na doutrina espírita da nossa existência, além desse plano físico, nossa existência, além desse estágio ao qual estamos agora, ele vai continuar, e o nosso papel hoje é importante para o futuro, que o nosso futuro depende do hoje, do agora, depende da nossa atitude, do nosso comportamento, do nosso comprometimento com a realidade que existe, e muitas vezes com a nossa ignorância que faz cair como um véu e turva a nossa vista. Mas devemos agir. Assim como o mestre diz, buscai e achareis, pedi e obtereis. Como eu buscarei e acharei? A um homem de bem, que irá com a caridade, com o amor, me ajudar. Mas irá me ajudar a entender e a começar a pescar, não me dando um peixe, mas me dando um conhecimento e a forma como eu devo me portar para obter o que tantos nós almejamos, que é o equilíbrio. Nós queremos equilíbrio. Equilíbrio para viver em um mundo onde as situações catastróficas, onde o comportamento cada vez mais se parece contrário a uma lei. Mas esses comportamentos não estão contrários a uma lei de Deus. Estão contrários à lei do homem ignorante que ali se está se posicionando, achando que agora, que isso é felicidade, que isso é o tudo. Mas eu tudo agora, mas compreendendo que existe e preexiste, além do corpo, a consciência irá chegar. O momento irá chegar em que verá que a justiça divina, não é nenhum ser, nenhum que vem e condena, que vem e bate o martelo, você está condenado, mas a consciência do mesmo que hoje pratica pela ignorância ou pela inteligência mal direcionada a se comprometer com a dor, com o flagelo, com a destruição do equilíbrio do próximo. E nessa caminhada nós estamos procurando estar e sentir como um homem de bem. E esse homem de bem, ele não nasceu pronto e feito, mas é através da transformação. E isso devemos entender cada vez mais, que é uma transformação, que tudo nós podemos conseguir, tudo podemos enfrentar, tudo podemos ultrapassar os limites que hoje achamos que é limitado para nós, através do nosso esforço, do nosso entendimento e compreensão. Que quando a gente entende alguma coisa, compreende e trabalha aquilo ali afinco, a gente consegue, depois de um tempo, realizar aquilo ali de maneira fácil, de maneira tranquila, de maneira cômoda. Mas para isso precisa do exercício, do treinar, do exercitar, do tratamento. E esse tratamento que devemos ter cada vez mais com os nossos pensamentos, com as nossas ideias e com o nosso comportamento diante das situações. Porque nós estamos num mundo em que não devemos ser bons só com as pessoas que são boas para nós, com nossos familiares, com aqueles que estão mais próximos de nós, mas devemos ser bons com as coisas que existem, com a natureza, com a vegetação, bons no trato, no lidar com os bens materiais, para que ele perdure, para que ele seja bem usado. Devemos ser bons em toda a dinâmica da vida, porque o nosso sentimento de amor, ele transcende esse corpo. Apesar de estar chegando o Dia das Mães, apesar de já alguns de nós já não termos mais fisicamente a nossa mãe, mas o nosso sentimento, o nosso amor por aquela pessoa ainda existe. E se ele existe, ele transcende os limites materiais, ele transcende os limites desse planeta. E ele chega, e ele entrelaça, através do amor, esse sentimento. E nós queremos estar em contato com essas pessoas boas, queremos viver com elas, se possível, novamente, ter o contato, existir conjuntamente para trocar ideias, trocar entendimento, aprender mais. E para isso, é através da procura de um homem cada vez mais consciente, mais equilibrado, mas mais sabedor também do nosso compromisso e das nossas oportunidades. Porque se a situação está parecendo a princípio pior, mas devemos enxergar melhor e ver que muitas das vezes as dificuldades surgem para a gente sair daquela zona de conforto, entendemos e ir além dos limites que nós psicologicamente colocamos em nossa vida, em nossa existência, achando que é assim, sempre vai ser assim e é dessa forma. E não é, pois como a ciência diz, nada se perde, tudo se transforma. E é esse entendimento que vem o homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou ler aqui um pedacinho. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Se sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações,
e as aceita sem murmurar. E essa compreensão, para aceitar, para entender isso, é tendo o entendimento que a doutrina espírita nos traz. O entendimento desse ser espiritual que nós somos e do que nós podemos fazer e de que uma justiça de um Deus, de um Criador, existe acima de nós, mas em busca e sempre próximo de nós, em cada momento, em cada situação, em cada dificuldade ou em cada alegria, a nos apoiar, a nos dar oportunidades para crescermos e desenvolvermos. E isso é que devemos ter cada vez mais como convicção. Porque tendo essa convicção, a nossa forma de agir será mais convicta, será mais incisiva e será mais decisiva nas situações difíceis em nossa caminhada. Uma boa noite a todos e vamos seguir para a próxima parte com a Valéria. Muito bem, então nós estamos aí com motivos de reflexão. Todos esses estudos que nós fazemos não devam servir só para vocês ouvirem e simplesmente falar que foi bonito. Isso tudo é elemento, é material para nós pensarmos a respeito, nós tomarmos posição a respeito, para nós termos as nossas reflexões e tirarmos as nossas conclusões. O Espiritismo é uma doutrina de libertação e não de aprisionamento como mais uma igreja, como mais uma religião. Ele não é mais uma religião. Ele é o esclarecimento da verdade sem nome de Bíblia, sem nome de Alcorão, sem nome de obra nenhuma sagrada. O Livro dos Espíritos, como eu sempre lembro aqui, não é a Bíblia dos Espíritas, não é uma obra sagrada. É uma obra que contém as verdades que foram consolidadas por orientação dos Espíritos, por um técnico no assunto, por um filósofo, um homem de bem, que foi Allan Kardec. Agora, está aí para ser analisado, para ser pesquisado, para ser compreendido, para ser testado, inclusive, em relação à verdade de Deus. Porque a verdade de Deus não é a verdade da religião. A verdade de Deus é a verdade que está expressa, está impressa nas leis da natureza. As leis de Deus são na natureza. Os homens é que vão descobrindo aos poucos, vão às vezes contrariando ou ajeitando de acordo com os seus interesses, como ele falou. O que, por exemplo, é trágico para a gente, normalmente é porque fere os nossos interesses, ferem as nossas vantagens materiais, e não porque seja a natureza a se expressar erradamente. Não, a natureza não erra nunca. As regras de Deus são perfeitas e são imutáveis. Nós é que estamos nessas modificações de entendimento, de compreensão, então nós precisamos de uma orientação, nós precisamos de uma fundamentação, mas que, como eu disse, todos vocês, nós todos, temos que raciocinar sobre isso. Ouvir, meditar, guardar, levar para casa para pensar, porque não é o ler muito que vai resolver o nosso problema, mas sim talvez o pensar muito, o imaginar, para que a gente compreenda e se convença pela compreensão através da razão. Então nós tivemos aí a apresentação do tema, o Homem de Bem, muito interessante, que nós com certeza vamos ainda pensar sobre isso bastante. E com vocês, Alba Valéria. Ah, sim, claro. Valéria é apelido. Boa noite a todos. E vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. E aqui a gente vai estudar o Livro dos Espíritos. E já que eu acho que estava falando sobre a felicidade, a gente tem aqui no livro 4 do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. E no capítulo 1 nós temos as penas e os gozos terrenos. O primeiro item é felicidade e infelicidades relativas, né? Porque a gente fala em felicidade, realmente a gente quer ser feliz, a gente busca isso, né? Na nossa vida, a gente quer o nosso bem-estar, a gente quer tudo isso, mas por que parece que quanto mais, né, a gente tem essa impressão, parece que quanto mais a gente avança, mais a gente quer ser feliz, mais harmonia, mais sossego a gente tem, parece que a gente se defronta com mais dificuldade, com mais dores e com mais aflições. E como disse o Washington, nós espíritos estamos em desenvolvimento. Nós não estamos aqui junto, não fomos criados junto com o corpo no momento do nascimento. Não, nós já somos espíritos de outras épocas, criados há muito mais tempo, simples e ignorantes, e que ao longo, né, das nossas existências, nós vamos aí alcançar a perfeição e chegar a essa felicidade.
Mas isso não se dá num planeta de provas e expiações. Nós não podemos esquecer disso. E a doutrina espírita, ela nos situa muito bem nessa explicação, né, dos mundos, dos vários mundos habitados, que é um dos seus fundamentos, a pluralidade dos mundos habitados. Não é só a Terra. Nós estamos numa grande escola, né, onde ainda prevalece o mal, porque espíritos que somos nós ainda inferiores também temos essas dificuldades, essas paixões que nos mantêm num planeta inferior. Mas o nosso destino final é a perfeição. Só que até a gente atingir essa perfeição, até a gente atingir essa tão almejada felicidade, vai demorar, porque nós estamos aí caminhando para isso. E é através do autoconhecimento, é através da prática da caridade, da lei de amor, de justiça, não a lei dos homens, não essa lei como a gente entende, que beneficia uns, está aí a favor de uma minoria que domina. Não é essa lei que nós estamos falando. Nós estamos falando da lei divina, da lei criada por Deus, eterna, imutável, perfeita nos seus conhecimentos, perfeita nas suas atribuições, justa para todos. A lei divina, ela é igual para todos. Todos nós estamos submetidos a essa lei divina, a essas leis, a lei do trabalho, a lei da igualdade. Todos nós somos iguais perante Deus. Iguais porque somos seus filhos, somos criados por Ele. Diferentes, claro, em desenvolvimento. Cada um de nós se encontra num determinado estágio da sua vida, tem um entendimento, uns se esforçam mais, outros têm mais dificuldade. Então, por isso que a gente precisa entender que a felicidade, a gente procura, só que a felicidade ela é relativa ao planeta onde nós estamos inseridos, porque nós também temos essas limitações. Então, ficar buscando realmente uma felicidade, que a gente não vai ter problema, que tudo vai ser um mar de rosas, isso é uma utopia.